Augusto falou, então, das manifestações em todo o país, né, em frente aos quartéis, normalmente em frente a quartéis do Exército. Não há um papel no chão, não há lixo fora do lugar, tudo organizadinho, tudo limpinho. Já são 49 dias de protestos contra a condução das eleições. Dia 16 de dezembro, 21 horas e 10 minutos aproximadamente. E na quarta-feira, durante o seminário STF em Ação, promovido pelo Instituto de Estudos Jurídicos Aplicados, em parceria com a Faculdade de Direito da USP, Alexandre de Moraes voltou a ameaçar os manifestantes. Antes de dizer o que eu ia falar, eu fiquei feliz com a fala do ministro Toffoli, porque comparando os números, ainda tem muita gente para prender e muita multa para aplicar. No dia seguinte, Moraes determinou 4 prisões e expediu 23 mandados de busca e apreensão no âmbito do inquérito dos chamados atos antidemocráticos. Entre os investigados estão 2 deputados estaduais que terão de usar tornozeleiras eletrônicas. E teve mais. Durante o julgamento no TSE de um recurso do PL, do presidente Jair Bolsonaro, contra uma multa milionária, Alexandre de Moraes falou em extinguir o partido. Valdemar Costa Neto, presidente do PL, gravou um vídeo e pediu que a luta continue. E eu quero agradecer vocês que estão na rua, que estão ainda lutando e continuem na luta. O Bolsonaro não vai decepcionar ninguém. Continue na luta. O Bolsonaro é um grande líder que veio para ficar também. O plenário do TSE decidiu, por maioria, manter a multa de quase 23 milhões de reais contra o PL, que questionou o resultado da eleição. Os magistrados também mantiveram o bloqueio do fundo partidário e das contas bancárias do partido. E nessa semana, o ex-procurador-geral de Justiça de Minas Gerais, Darcy de Souza, disse que um ditador de Brasília vilipendia e atropela o império da lei e da ordem democrática. Foi durante a cerimônia de posse do novo procurador do Estado. Com a liderança que exerce, Vossa Excelência, junto aos procuradores-gerais de todo o país e amparado na expressiva votação que obteve junto à classe no último pleito, como fiscal da lei, esperamos que Vossa Excelência restabeleça, que Vossa Excelência resgate, primeiro, o império da lei e da ordem democrática, vilipendiada e atropelada pelo ditador de Brasília. E a carinha do Rodrigo Pacheco ali ao lado, porque não é preciso dizer nome de ninguém não, né? Mas tem que ter coragem, né? Tem que ter seriedade. E o que é aquele risinho do Alexandre de Moraes? É algo inacreditável. Eu escrevi sobre isso na revista, porque foi o primeiro sorriso que ele tentou. É um esgar que acaba sendo produzido. Ele não consegue sorrir. Ele não consegue. Ele tentou sorrir porque ele ia prender e aplicar multas, cujo valor só pode ser determinado por alguém que acha normal ter no cardápio aí todo dia lagosta, vinho premiado e tal. Você viu o tamanho das multas que ele está aplicando? Também são... aí é caso para camisa de força mesmo. Bloquear fundo partidário, inconstitucional. É uma loucura, não pode, é tudo ilegal. Agora, esse procurador... parece uma voz isolada, né? A gente realmente critica e deve criticar a covardia dos seus pares que ficam ali com cara de paisagem, né? Eles não aplaudem, mas a plateia aplaude. Ele está falando em nome de milhões de brasileiros, como o Sebastião Coelho, como o Marcel Van Hatten. Eles estão falando em nome do país, é isso que o país pensa. Essa é a salva de palmas que merece esse nome, essa expressão, verdadeira,
não a que é dada pelos réus, né, como na posse da diplomação do Lula. Aquilo ali é fruto do medo, né? Eles têm medo de ser julgados, todos. É medo recíproco. Os senadores têm medo de ser julgados pelos ministros, os ministros têm medo de ser julgados pelos senadores. Só que os senadores são mais medrosos. A outra ovação, essa é a verdadeira. O grupo ali tem muita gente do Ministério Público. Agora, a presença do Rodrigo Pacheco é gloriosa, né? Esse aí não pode ir para Minas, hein, Ana? Vai votar, é recebido daquela maneira. Vai para uma festa dos operadores do direito e é recebido assim, eu, se fosse ele, ficava em Brasília. A cara dele é impagável, já que o Augusto puxou a Ana. A cara do Rodrigo Pacheco ali do lado, porque o recado, naquele momento ali, o recado era para ele, porque é quem pode fazer alguma coisa, e não faz. A gente podia repetir o nome do procurador, né? Darcy porque de esse Souza. merece aplauso. Darcy de Souza. Darcy de Souza. Procurador Darcy de Souza e o desembargador Sebastião Coelho, homens de coragem, né? Esses aplausos, sim, esses aplausos você vê que são aplausos sem aquela histeria, gritaria do medo, né? Que nós vimos com o Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes hoje é o que o Augusto disse, é um sintoma de uma psicopatia jurídica, mas também de uma pessoa que não está batendo muito bem da cabeça, né? Fala. Não, completa. Por favor, é só um adendo. Pode cortar. Agora, Minas Gerais, temos Rodrigo Pacheco, mas essa semana, Lacombe, nós entrevistamos. Ana, eu estava vendo. Eu fiquei com vontade de pular na televisão e enforcar o senador. Pois é, entrevistamos o senador Carlos Viana, que é do PL. E aí a entrevista, eu recomendo muitíssimo, foi na sexta-feira, né, Augusto? Foi. Recomendo ver, porque que PL é esse? O Valdemar, presidente, vai até a TV e faz esse discurso todo, porque o presidente Bolsonaro isso, o presidente Bolsonaro aquilo. Aí vem um senador também por Minas Gerais, pelo amor de Deus, mineiros, vamos lá, vamos tentar melhorar os nossos eleitos para o Senado. E vem o senador Carlos Viana e dá uma entrevista... Carlos Viana, uma catástrofe. Ele queria criar uma PEC que era uma PEC, uma legislação para vigiar a Constituição, uma legislação para dizer que nossas legislações valem. Praticamente é isso que ele queria criar. E foi interpelado, né? Fizemos perguntas pertinentes, ele não respondeu as perguntas e simplesmente tocava no ponto de deixa para lá, só faltou falar perdeu o mané. Perdeu, vamos olhar para frente, vamos voltar em fevereiro com o Congresso e aí a gente aperta o Judiciário e a gente tem que convocar os ministros para o Senado. Aí eu perguntei para ele, mas por que vocês não convocaram ainda? E aí ele não soube responder, enfim. Essa coisa de partido, é porque é do PL, então está trabalhando em favor do Brasil. Não é assim. Nós vamos ter que ficar de olho para sempre em todos os partidos. Absolutamente todos os partidos. A PEC das estatais, que passou, o texto passou na Câmara, depois o destaque... também passou, mas com alguns da base governamental, digamos assim, votando a favor do texto e contra o destaque, foi uma confusão. O PL disse para votar a favor do texto, contra o destaque, uma confusão. E se nós não ficarmos de olho, eles vão fazer o que quiserem, porque tem muita gente que se diz já, não, eu sou do Congresso Novo, oposição, mas que já está se ajoelhando ao sistema, viu, Lacombe? Posso dar uma informação de bastidor? Claro. Depois eu prometo que falo menos. Não, pelo amor de Deus. Augusto. Durante a entrevista, o Fiuza, nosso Guilherme Fiuza, mandou um recado para mim. Eu li e falei assim,
Quem convidou esse cara aí? Por que ele está dando a entrevista? E aí eu expliquei para ele o seguinte, que nós lemos da coluna aqui da revista, da nova coluna do nosso... Do Navarro, Silvio Navarro. Do Silvio Navarro. Isso, e ele deu a notícia. O sujeito entrou com uma proposta aí para que reduza o ativismo, acabe com o ativismo do Supremo. Baseados nisso, a gente deduziu precipitadamente que esse cara estava na linha boa. Quando nós percebemos o desastre, eu falei, olha, meu filho, foi erro. Né? A gente trazer esse cara aqui para falar bobagem. Mas foi ótimo, viu, Augusto? E foi por isso, ótimo. Foi aí que tá. E aí a gente fez o que não costuma fazer. Deu raiva, fazer. mas foi bom. Comentamos a entrevista. E aí pusemos a coisa no devido lugar, porque ele não respondia. Ele não respondia. O cara tá lá querendo se acertar com todo mundo. Ele foi lá para defender o Supremo. Isso aí deixa que a Globo faça, tá? Não precisa a gente. Mas o que são os partidos brasileiros? Já nem sei mais quantos são, eram 37. Você não sabe o que cada um defende, Tem o que mais é de cada 30. um. Agora, ponto pacífico aqui. Vamos lembrar de novo a carinha lá do Rodrigo Pacheco se mexendo na cadeira quando o Darcy de Souza, o procurador que está passando aí a chefia lá da Procuradoria de Minas Gerais, falou do ditador de Brasília, Constantino. Bom, do Rodrigo Pacheco a gente não pode esperar nada, a gente sabe disso. Né? Então tem aí Rogério Marinho, eleito senador, que foi ministro do Bolsonaro, surgindo como uma opção para a presidência do Senado. E não há outro caminho, a não ser tirar Rodrigo Pacheco da presidência do Senado. Exatamente. E é curioso comparar, né, a linguagem corporal, o body language do Rodrigo Pacheco nessa cerimônia, que o procurador Darcy chamou as coisas pelos nomes, com aquela da cerimônia que comentamos há pouco. Da diplomação. De diplomação do Lula. Ele e Rosa Weber, ali, né? O Rodrigo Pacheco era só sorriso, era só tranquilidade, alegria. Então, essa comparação mostra de que lado esse sujeito pusilânime está, né? Do lado dos golpistas. Agora, veja que curioso, né? Sobre a fala também do Alexandre de Moraes, o riso sádico, a vontade de prender, de expurgar um partido político, que é um partido fisiológico, tem gente boa, mas tem muita gente já disposta a sucumbir e aderir a esse sistema podre e carcomido. Né? Além de ser uma fala de um ditador, né, ela denota exatamente qual é a estratégia aqui. Eu já falei e repito, eles querem impedir a participação da direita no debate público e político brasileiro. E essa coisa de partido, como não diz muito, tem lá o Novo, que tinha um Amoedo no partido, mas o Marcel Van Hatten, já mencionado pelo Augusto, é uma voz corajosa, que está cobrando, inclusive, a ação do covarde do Rodrigo Pacheco, do cúmplice do Alexandre de Moraes, Rodrigo Pacheco. Então tem gente séria espalhada por aí. Só que esse procurador, o desembargador, alguns juristas, mas via de regra tem muita gente com medo e muita gente já se preparando para, né, se adaptar à nova realidade do Brasil, que tem um ditador em Brasília. Né? E isso nós não podemos aceitar, porque sucumbir não é uma opção, a menos que a gente queira virar realmente uma Venezuela. E olha que a coisa está se espalhando pela América Latina toda. Não é só o Brasil, né? É o Foro de São Paulo, é a turma que já está com os tentáculos aí pegajosos em tudo que é país na América Latina. O Brasil era a resistência. Então é muito perigoso o que está acontecendo. Então nós não podemos sucumbir, não. Eles querem exatamente isso, eles não escondem a estratégia. É que nem falar que está surpreso com o Lula e a sua equipe e o ministério anunciado. Qual é a surpresa? Os caras estão falando, quero regular a imprensa, furar teto, revogar a lei trabalhista, parar a privatização, financiar os companheiros, os comparsas, né, dos outros países e perseguir a direita. Porque a estratégia toda parte dessa premissa, chamar de atos antidemocráticos qualquer um que ousa questionar o resultado eleitoral brasileiro e aí começar a prender todo mundo para ver se, prendendo uns 5 ou 6, o resto bota o galho dentro, né? Se acovarda que nem o Rodrigo Pacheco. Não vai rolar, não. A ideia é não ter oposição, né? Porque o pensamento do Alexandre de Moraes, do PT, de um modo geral, é esse. Democrata é quem pensa como eu, né, partido Ana? único, né? Ana. Inclusive o Alexandre de Moraes, que deu aí voz de prisão a 2 deputados no Espírito Santo, né? Agora eles estão de tornozeleira eletrônica, disse que eles ofenderam o ministro, chamaram de imperador, de tirano.
Mas olha só, o Alexandre de Moraes vai ter que prender o pessoal aqui dos Estados Unidos. Algumas semanas, aliás, um pouco antes da eleição, o New York Times fez uma matéria dizendo que o Alexandre de Moraes, com foto do Alexandre de Moraes no New York Times, que é bem associado aí com o Partido Democrata, dizendo que um homem sozinho entendeu que ele precisava expandir o seu poder dentro do TSE. Pois essa semana foi a vez do jornal The Epoch Times, que colocou na matéria o título seguinte: A tirania judiciária no Brasil, e uma foto do Alexandre de Moraes. E aí ali na matéria está escrito o seguinte: o cacique Sererê, da tribo Chavante, ousou criticar o comportamento dos principais juízes eleitorais durante a recente eleição presidencial no Brasil. Como consequência, sofreu agressões e acabou detido por um novo tipo de operação policial de estilo comunista. Está no The Epoch Times, aqui nos Estados Unidos. Parece que o senhor iluministro aí, o tirano do Brasil, agora está com o título também, Tirania Judiciária no Brasil. Vai ter que começar a mandar prender os americanos também, Lacombe. Por enquanto ele é só imperador do Brasil, né? O que me espanta nesse quadro todo é a omissão do Ministério Público, porque o Alexandre de Moraes foi promotor público, né? Promotor de carreira, antes de usar, de ser beneficiado por aquele quinto constitucional que é horroroso, né? 1/5 das vagas nos tribunais superiores é reservada a advogados e promotores. Então, a reação dos promotores, o aplauso dos promotores é uma vaia endereçada ao Alexandre de Moraes, porque ele destruiu o sistema acusatório brasileiro. É isso.